Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Estou muito feliz de te ter por aqui. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo é porque você está em busca de mudança. Você quer prosperar, você está em busca de melhorar a sua vida, de evoluir, de se transformar. E aqui é o lugar onde você vai encontrar muito conteúdo que vai te guiar nessa jornada. Meu nome é Débora Tawil, para quem não me conhece, sou mentora de cocriação e prosperidade judaica. Hoje falaremos sobre o princípio da prosperidade. O que é a prosperidade e como nós, de fato, devemos buscá-la? Porque existe a forma que o ser humano acha que tem que fazer e existe a forma correta. Na verdade, a forma correta de interpretar o que é a prosperidade. Muitas pessoas nem sabem o que é. Acham que ser rico é ser próspero. Ter saúde é ser próspero. Acham que se não falta nada na minha vida, eu sou próspero. Mas prosperidade está vinculado a muita coisa. Tanto no nosso mundo material, como no nosso mundo espiritual. Será que de fato você está vivendo uma vida próspera? Ou você está apenas vivendo o dia a dia, deixando a vida naquela mesmice? O que você tem feito com sua vida até hoje? Quando nós falamos de prosperidade, eu quero que você pare para pensar neste momento. Faça um exercício de fechar os olhos e vincular a prosperidade a alguma coisa que faz sentido para você. O que é prosperidade para você? Cada um tem um conceito diferente. Lógico, a grande maioria vincula com riqueza. Mas será que de fato prosperidade é sinônimo de riqueza? Ou riqueza é sinônimo de prosperidade? Você já parou para pensar nisso? Agora que você já fez uma introspecção com você mesmo e tentou decifrar o que significa no seu dicionário prosperidade, cada um tem um conceito diferente. O que seria viver uma vida próspera? Você já parou para pensar nisso? Entenda que o equilíbrio das suas forças internas são a fonte do seu poder pessoal e da sua prosperidade, ou seja, autoconhecimento e amor próprio. Se você não tem autoconhecimento, não tem prosperidade. Isso nós já falamos em outro vídeo. Não existe prosperidade sem autoconhecimento. Entenda que é a base, você precisa dessa força. Senão, o recipiente ele não consegue absorver a prosperidade e a bênção. Você precisa ser um ser receptor, pronto para isso. Agora eu te pergunto, como você faria para buscar a prosperidade na sua vida, né? A grande maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas buscam a prosperidade e a abundância financeira, principalmente, né? Com crenças de que elas vão alcançá-las apenas seguindo receitas mágicas, imitando a vida de outras pessoas ou seguindo passos de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que já triunfaram na vida. Ai, peraí, o que fulano de tal fez para prosperar? Aí vai lá e pesquisa e aí tenta fazer igual e bate a cabeça na parede e não dá certo. Por que isso acontece, gente? Né? Nós pensamos que se eu começar a engolir os livros que falam sobre prosperidade, e aí eu vou encontrar uma fórmula mágica? Ai, será que existe uma receita para ser próspero? Será que eu vou encontrar isso na internet? Ou seguindo algum influencer que é próspero? Algum mentor? Lógico, tudo isso agrega demais. Mas entenda que todas essas pessoas, esses mestres de vida, essas pessoas que são bem-sucedidas, que triunfaram na vida, né? Eles viveram uma história. Então, não adianta você achar que é uma receita mágica. Não adianta você pensar que é copy-paste. Eu vou imitar o que ele fez, eu vou fazer igual. Para a sua história, aliás, para o seu sucesso existir, ele precisa de uma história. Ele precisa de um enredo. O seu sucesso, o seu triunfo, não nasce da noite para o dia. A sua história, ela precisa fazer parte de você. Porque você é um ser pensante diferente do ser
X, Y e Z que triunfou na vida. As suas células são diferentes. Seus pontos fracos e seus pontos fortes são diferentes. Suas qualidades são diferentes. Os seus desafios, as suas metas são diferentes. O que aquele fez não significa que você quer fazer também. Você só quer imitar ele porque você viu que ele fez, que ele teve sucesso, né? E enquanto ele está ali na jornada do sucesso, a grande maioria das pessoas chamam ele de louco. É assim. O louco é aquele que tem uma ideia, ele começa a desenvolver essa ideia, mas enquanto isso, enquanto a ideia dele não se concretiza e não dá certo, todo mundo acha que ele é louco. Até o momento em que ele estoura. Vira famoso, vira rico, bem-sucedido, aí todo mundo quer imitar. Pera, o que ele fez para dar certo? Agora ele é um gênio. O louco, ele passa a ser gênio agora. É assim que funciona. O ser humano não quer correr o risco de traçar o caminho, a jornada do sucesso. Ele só quer chegar lá. Só quer chegar no topo da montanha, mas escalar a montanha ninguém quer. Ninguém quer passar por esse sacrifício, correr riscos, passar por medo, traições, inseguranças, muitas quedas e fracassos. Ninguém quer, as pessoas só querem a parte boa. Mas para viver essa felicidade, para viver essa prosperidade, você tem que correr riscos. Não é fácil. Ninguém falou que viver uma vida próspera é fácil. Ninguém falou que ser feliz é fácil. Existe um sacrifício, existe muito trabalho árduo, determinação principalmente. E essas pessoas que triunfaram, elas podem servir pra gente, lógico, como incentivo, como exemplo, né? Como inspiração, mas não pense que imitando a vida deles, você vai prosperar. Você precisa desenvolver a sua própria história. Você precisa viver a sua própria vida. Entender quem é você. Entenda a sua base. Crie o seu amor próprio. Fortaleça o seu autoconhecimento. E você vai ter, talvez, ideias muito melhores do que as delas, daquelas pessoas. Talvez já passou pela sua cabeça a ideia de como ser uma pessoa rica, bem-sucedida. Mas você só não deu atenção para aquilo. Ignorou. Por quê? Porque você acha que você não consegue, porque você é inseguro, porque você se coloca para baixo, porque você acha que você não é merecedor. Tudo isso faz com que você fique parado no seu lugar e não queira sair da sua zona de conforto, do lugar que você já está, porque é muito mais tranquilo, não tem esforço aqui. Ah, para que eu vou me mexer, gente? Vou viver a minha vida medíocre. Não vou sair daqui, não tenho necessidade. Mas quando o outro tem sucesso e triunfa, aí a gente quer também. Porque a vida do outro parece melhor do que a minha. Mas e aí? Você sabe que trajetória que ele traçou? Você sabe a quantidade de vezes que ele caiu e fracassou? Você só tá vendo o lado bom. E para chegar lá foi muito difícil. E se você quer, você tem que estar disposto a mudar. A mudança, ela dói. Mudar dói pra caramba, gente. Mudar dói, eu falo isso porque eu também mudei. Principalmente mudar a nossa mentalidade. Porque a gente não quer sair desse lugar. É muito mais confortável. Não exige esforço. Pra que eu vou mudar minha mentalidade? Mas e aí? Você vai abrir mão da vida incrível que você pode ter? Você está disposto a pagar esse preço? Você quer continuar na mesmice? Tudo certo, pode ficar aí, mas não reclama. Não reclama, porque aí você vai atrair maldição para sua vida. Você vai atrair desgraça. Não reclama. Você pode ficar. Não todos querem prosperar. Não todos querem viver uma vida abundante. Ninguém falou que todos têm que viver assim. Mas se você é a pessoa que está buscando isso, ou você se liga, acorda, que você tem que fazer alguma coisa para mudar, porque se você viver a mesmice, você vai continuar tendo os mesmos resultados, ou você fica no seu lugar e não reclama. Vai ser feliz. Vai ser feliz, agradece pelo que você tem,
fica no seu cantinho, tá tudo certo, eu prefiro uma vida tranquila, segura, que vai me gerar estabilidade, prefiro ficar aqui cuidando dos meus filhos, consigo pagar as minhas contas, tá tudo bem, a escolha é sua. E não por isso você é menos do que o outro que prosperou. Porque na realidade, aí é que entra o segredo da prosperidade. A realidade é que a prosperidade não é aquilo que você possui, mas sim o estado de espírito em que você se encontra. Na vida nós fomos ensinados que nós temos que ter garra e determinação para conseguir aquilo que nós queremos. Isso é muito verdade. Mas será que só isso basta? Será que só isso é suficiente para você prosperar e triunfar na vida? Vamos desenvolver um pouquinho o que significa, acompanhem comigo o raciocínio, tá? O que significa ter uma vida próspera, entrar em estado de espírito de prosperidade, ser antes de ter. Grava essa palavra, essa frase. Você precisa ser antes de ter. Não adianta você querer ter, possuir, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter riquezas, se você não é. Porque tudo aquilo não vai fazer parte de você, em algum momento ele vai sair. Você não é na essência. Você precisa ser na essência uma pessoa próspera. Para que aquilo se concretize e se materialize. Porque se você não é próspero, nada vai ser suficiente para você. Tudo que entrar na sua vida não vai significar nada. Você pode estar ganhando 10 mil reais, 100 mil reais, você pode ter uma casa ou 5 casas. Não vai ser suficiente para você. Na verdade, isso é o instinto do ser humano, ele sempre quer mais, mas a pergunta é: de que maneira isso te afeta? Esse querer mais te chateia, te causa sofrimento ou te motiva? Faz você querer escalar, porque você sabe que cada vez que você conquista mais é mais gratificante, é mais satisfatório. Como que isso entra na sua vida? Essa vontade de querer mais, né? Essa necessidade de crescer. E isso é muito bom, é muito bom. Todos nós viemos ao mundo para evoluir, para se transformar a cada dia. O ser humano está no mundo em busca da evolução, que a evolução gera felicidade. Sem ela, nós somos nada, ninguém. Se você não busca pela sua evolução, saiba que você está vivendo errado. A maneira mais eficaz de ter uma vida próspera, seja ela financeira, amorosa, social ou física, é a compreensão de que é preciso aprender como viver uma vida de coerência entre o mundo externo e o visível, que é o corpo, e o mundo interno, invisível, que é a nossa alma, o nosso espírito. Em outras palavras, é viver uma vida sem dualidade, mundo material versus mundo espiritual. Não pode existir dualidade. Nós não somos aquilo que possuímos. E nós não somos aquilo que sentimos. É uma união, uma harmonia desses dois mundos. Do mundo material e do mundo espiritual. Sem isso, a prosperidade ela não entra. Ela não se mantém. Ela não é verdadeira, ela não é plena. As pessoas acham, né, a gente acredita que o mundo exterior, ele vai nos proporcionar, trazer essa satisfação, né, e vai trazer as referências que nós precisamos para validar e dar significado à nossa existência. Se eu tenho um carro, então eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu tenho não sei quantos milhões na minha conta, eu sou uma pessoa bem-sucedida. A gente acha que as coisas externas
são necessárias para validar a nossa existência. E isso é viver um mundo, viver uma vida de dualidade. Porque você só está dando valor ao lado material. E a sua evolução espiritual? Como que está? Você tem feito alguma coisa para preencher o seu eu interior? Porque o seu ego você já preencheu com as coisas materiais. Significa que você é feliz por isso? E muitas pessoas constroem disso, a partir de tudo aquilo que elas têm, a sua identidade. E aí quando eu te pergunto, né, quem é você? Você certamente responderá que você é filha de fulano, você é psicóloga, você é engenheira, você é um carpinteiro, você é bonito, você é charmoso, elegante, rico, pobre. Nós sempre nos classificamos e nos identificamos com aquilo que nós possuímos materialmente falando, ou fisicamente, certo? Todo o nosso mundo externo parece que nos classifica. Mas quem é o seu verdadeiro eu? O que é... Quando você pensa na palavra eu, o que significa para você? Quem sou eu? Pensa com você mesmo. Pergunte-se, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua visão sobre o que é autoconhecimento? Quem é você? Você é só filho de, pai de, esposa de, ou a sua profissão? É isso que te classifica? É isso que define quem é você? Essa é a sua identidade? Meus queridos, esse assunto é muito profundo. Eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso de uma forma mais minuciosa, desmembrar com mais detalhes, mas eu quero chegar num raciocínio com vocês, tá? Quero que vocês entendam que o principal é desmistificar essa visão que todo mundo, a grande maioria, né, das pessoas tem, que nós somos aquilo que temos. E enquanto, na verdade, a nossa referência humana, fundamental à vida, ela só pode ser encontrada quando existe uma união e harmonia entre o mundo externo e o mundo interno. E principalmente no mundo interno. Não esqueçam disso, principalmente no mundo interno. Não adianta você se satisfazer com coisas externas e internamente não estar trabalhado, ser dono de si, trabalhar a sua personalidade. Você pode ter $1 bilhão, mas se você é uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, de que adianta? Você vive infeliz. Ou você é nervoso. Você trabalha o seu eu? Você trata de evoluir como ser humano? Depende muito desse encontro do mundo interno e do mundo externo, para que o mundo ele tenha um papel real em nossas vidas. Eu vou explicar isso de uma maneira um pouco mais objetiva, para que vocês entendam esse movimento, tá? A prosperidade não é o acúmulo de coisas materiais, né? A prosperidade é o fluxo e a impermanência sem medo. É viver o fluxo e a impermanência sem medo. O que significa isso, Débora? Vou te explicar. O fluxo é você entender que as coisas estão em constante movimento contínuo e dinâmico a todo momento. Tudo está em constante transformação e evolução. Todas as partículas, as matérias, tudo está em constante transformação e evolução. O mundo, ele nunca foi o mesmo sempre. Tudo muda, a natureza muda. Até mesmo as coisas materiais. Caderno, uma bolsa, uma cama, um sofá.
Tudo muda, só que nós não percebemos. As partículas, elas se movimentam de uma forma muito devagar, mas tudo está em constante transformação e evolução. Ou seja, nós nunca nos mantemos a mesma pessoa sempre. Nós nunca podemos ficar no mesmo lugar. E a impermanência é quando nós aceitamos viver o fluxo, e a impermanência é aceitar que tudo é transitório. E perceber que a dualidade entre dor e prazer, ódio e amor, está em processo contínuo de permanência. A sabedoria da impermanência é um dos pilares da inteligência emocional. Você entender que tudo pode migrar de um estado para o outro. Ou seja, se eu quero ter a minha vida dos sonhos, eu criei um sonho na minha mente, no meu coração, eu posso torná-lo realidade. Mas como é impossível? Essa palavra não existe. É impossível, eu quero ter 1 milhão na minha conta até ano que vem. É possível. O que você está fazendo para que isso aconteça? Sentado no seu sofá? Lógico que isso não vai acontecer. Entender a base do fluxo e a impermanência é entender que você pode ter uma vida próspera. Você pode fazer com que o seu desejo se torne realidade. Porque é a natureza das coisas. Você pode transformar o seu pensamento em um sentimento, em ações, comportamentos e em fé. E quando você une esses 4, ninguém te para. Ninguém é capaz de brecar você. E aí você consegue o que você quer. E você entende que se hoje você é pobre, amanhã você pode ser rico. E você entende que se hoje você é infeliz, amanhã você pode ser feliz, porque você vai mudar essa sua realidade. Nós somos seres co-criadores. Eu não vou entrar nessa parte de cocriação agora, porque é muito detalhe. Mas nós somos co-criadores. O que significa que nós somos imagem e semelhança do Criador? Nós somos uma partícula do Criador. Cada espírito, cada alma é uma partícula do Criador. Ele é o supremo poder. Ele é a força, a consciência universal. É Deus. Nós somos uma pequena parte de consciência, uma pequena parte de Deus, onde temos o poder de criação. Assim como Deus tem o poder de criação, Ele tem um poder muito maior do que o nosso. Ele criou o mundo. Como? Com a sua palavra, com a sua observação naquilo que ele queria. O mundo, antes de existir, o universo, era um vazio concentrado. Uma energia concentrada. Que Deus, quando ele decidiu criar o mundo, ele falou e colocou observação sobre aquilo que ele queria. Que seja a luz. E foi feita a luz. Que se dividam as águas. E se dividiram as águas. Aquilo já existia. Já existia. Mas ele apenas colocou a sua observação naquilo, falou, e aquilo aconteceu. Ou seja, a vida que você deseja, a vida dos sonhos que você deseja, a riqueza que você tanto quer, existe. Existe. Você só não colocou a sua observação naquilo. Por isso que isso não está nas suas mãos. Porque você só fica olhando para o lado negativo. Porque você só fica olhando para suas dívidas. Porque você só fica olhando para as coisas que te faltam. Você não está observando o lado bom. Não está unindo a sua mente com o seu desejo, com o seu comportamento e com a sua fé. Você não está unindo esses 4 mundos para concretizar o seu sonho. É contra a natureza você pensar em algo. As pessoas falam, você atrai aquilo que você pensa. Gente,
Essa frase é perigosa? Não é bem assim. Não é só isso. Ela é correta. Mas não é só o pensamento que vai atrair aquilo que você quer. Ele precisa estar alinhado com os seus outros órgãos. O seu pensamento, ele vai criar aquilo que você deseja. Ótimo. Eu sei o que eu quero. Mas se o seu sentimento é de medo, é de escassez, é de fracasso, o seu sentimento é de incapacidade, de impotência, não está alinhado. Não está alinhado. E os seus comportamentos são como? Ah, eu quero ser rico, mas eu sinto medo e eu fico sentado no sofá? Vai ajudar? Não vai. Não é só o seu pensamento que vai criar o seu futuro. Você tem que ligar os quatro, unir os quatro. Você vai pensar no que você quer, sentir, ser, vestir esse sentimento de merecimento, de amor, de abundância, de gratidão. Quando você sentir aquilo no seu coração, automaticamente você começa a agir para que aquilo aconteça. Vocês percebem como uma coisa leva a outra? Você começa a agir para que aquilo aconteça, a sua fé. E quando eu falo em fé, não tem nada a ver com religião, é espiritualidade. Cada um com a sua fé. Eu posso acreditar em Deus, você pode acreditar no universo, o outro pode acreditar na natureza. A sua fé. A fé é o que te mantém determinado. É o que te mantém ali firme, que você sabe, que você tem convicção de que aquilo vai acontecer. Só basta você fazer. Então vamos continuar aqui. A prosperidade é quando o fluxo entre receber e dar estão em perfeita harmonia e equilíbrio, sem resistência, nem retenção em todos os sentidos. Ou seja, você precisa entrar na lei universal de dar e receber. Quando você dá, você recebe. O que é mais difícil, dar ou receber? Você já se perguntou isso? A grande maioria vai falar que é mais difícil dar, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de aquela coisa do egoísmo, não vou dar o que é meu. Na verdade, é muito mais difícil a gente receber do que a gente dar. Por que isso? Porque o ser humano, ele gosta de se desvalorizar. E quando você se desvaloriza, você não tem o senso de merecimento. Você acha que você não merece. E aí é muito mais fácil você dar. Eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso dar uma comida para alguém, eu posso dar um dinheiro para alguém. Mas quando aquilo chega para você, você acha que você não merece. Você espanta aquilo da sua vida e não permite que a prosperidade entre. Estejam abertos. E para isso é fundamental o autoconhecimento. Porque se você está aberto e se ama, tem amor próprio, tem autoconfiança, você sabe que você merece aquilo. Você sabe que você batalhou para que aquilo venha na sua vida. O dar, ele é muito importante, porque esse ato do amor, ele gera um sentimento, uma vibração muito positiva. É a vibração da prosperidade. Então, aceitar o fluxo, né, de dar e receber, em todos os sentidos. É preciso que sejamos capazes de conciliar esses aparentes opostos. E dessa forma trazer a dualidade na realidade material, tempo, espaço, cada vez mais perto de um estado de neutralidade ou integridade interior. E o que é essa integridade interior, né? É a coerência e o equilíbrio entre o corpo e a alma, entre receber e transbordar. Entre receber e transbordar. Servir. Servir o outro é o mundo material. Desculpa, o mundo espiritual. Servir é algo que vem do espírito, né? É algo elevado quando você dá. Quando você recebe, é o seu mundo material falando. Você precisa ter essa harmonia entre os dois. Eu dou, mas eu recebo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de algo que eu vivo no judaísmo. No judaísmo nós vivemos muito essa integridade interior, essa coerência
e esse equilíbrio entre o mundo externo e o mundo interno, entre o corpo e a alma, né? Nós fazemos, por exemplo, de um copo de água ou de uma comida, antes de comermos, nós precisamos abençoá-los. Ao invés de tratar aquele momento apenas como um momento material, eu vou lá e elevo aquela comida, aquele alimento, aquela bebida. Eu elevo como uma bênção para depois ingerir e viver o meu mundo material. E entenda que o fluxo financeiro, ele só pode existir por meio desse equilíbrio. Não adianta nós buscarmos uma vida interior abundante, super espiritual, introspectiva, né? Autocentrada, criativa, intuitiva, se nós não somos capazes de trazer toda essa luz para o mundo externo. Não adianta você viver ali no seu mundo espiritual, você ser um estudioso, você ser uma pessoa que só pensa em você, desculpa. Você viver o seu mundo espiritual é um formato de egoísmo. É você ser egoísta. Precisa, é necessário a gente exportar isso para o mundo externo. Porque para isso nós estamos aqui. Não é para viver só o seu mundo interno, recluso. Precisamos servir o coletivo. Nós precisamos colocar ação para trazer valor. Não apenas às nossas vidas, mas à vida dos outros. Com disposição, com trabalho, com força, confiança em nosso poder pessoal e sentimento de merecimento pelo nosso lugar. Assim como também não adianta nós sairmos por ali buscando fama, em todos os sentidos, usando a nossa racionalidade, a nossa inteligência, planejamento, beleza, organização, a nossa garra, a nossa potência, mas a gente desprezar a nossa inteligência espiritual. Não adianta você separar as coisas. Se somos incapazes de ouvir o nosso coração, né? A nossa intuição, se somos individualistas e egoístas, se nós não conseguimos perceber a unidade presente no mundo físico, dessa forma, sempre irá faltar alguma coisa. E o desequilíbrio interno, ele sempre estará presente e palpável. Sempre você sentirá falta de alguma coisa. Se você não sabe viver em harmonia com esses dois mundos, sempre você vai sentir escassez. Nunca você vai estar pleno, nunca você vai se sentir próspero, nunca você vai sentir a verdadeira felicidade. Uma coisa que é importantíssimo ressaltar. Não pense, lógico, igual nós falamos até agora, viver esse mundo material e espiritual em união é fundamental para ter uma vida próspera. É entender, é ter esse equilíbrio. Isso sim é viver uma vida próspera, né? E principalmente não abrir mão das suas conquistas materiais. O nosso universo interno, ele é passivo, é fluido, ele é feminino, ele é intuitivo, ele é espiritual. E o nosso mundo externo, ele é mais ativo, ele é mais carnal, ele é a força, o desejo, a ação, né? A materialização das coisas. Então, não existe hierarquia entre um mundo e o outro. Não existe um mundo melhor que o outro. Tem as pessoas que acham que o mundo espiritual é melhor que o mundo material, e tem as pessoas que acham ao contrário. Não existe. Os dois estão no mesmo nível de importância, né? E valor. Esses dois mundos, eles precisam estar no mesmo nível para que exista uma verdadeira felicidade. Nenhum deles é melhor ou pior. Cada um tem o seu lugar na unidade divina e na importância desse mundo. E o que falta na humanidade, de fato, é a coerência. É o equilíbrio. E é aí onde a gente peca. É aí onde a gente erra e não consegue desenvolver uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida plena. Qualquer desses caminhos solitários ou em desequilíbrio, ele gera escassez, ele vai gerar vazio, vai gerar depressão, vai gerar frustração, vai gerar confusão mental, vai gerar ansiedade, vai gerar aquele sentimento de falta de propósito e de realização.
Existe um caminho do meio, que é o equilíbrio. Não é nem uma coisa e nem a outra. Os dois, eles precisam estar integrados. E é nesse caminho que nós percebemos uma coerência entre pensar, sentir e agir. Entre o espiritual e o material. Entre a carne e o espírito. Entre o individual e o coletivo. Entre o desejo e a generosidade. Entre dar e receber. Não podemos negligenciar nem uma coisa, nem a outra. Ambos são importantes. É uma loucura a gente acreditar que para sermos espirituais a gente tem que abrir mão de conquistas materiais. A gente tem que viver a nossa vidinha fechada, dentro de casa, só estudando, ou só indo na missa, ou só indo na sinagoga, ou só rezando. Não tem por que a gente abrir mão da nossa vida material. As conquistas materiais, elas trazem satisfação também. E elas são importantes para nós, como seres humanos. Nós somos de carne e osso. Não somos apenas alma. A dificuldade é integrar os dois. E é uma loucura também pensar que as minhas conquistas materiais, elas vão me trazer felicidade, vão me gerar aquela satisfação que eu tanto busco. Se você pensar isso, você está equivocado. Porque não é só isso. Ser espiritual é a capacidade de ser humano, de viver uma vida coerente e integrada. Reconhecendo que quem é de verdade, independentemente das referências externas. Ser espiritual é ser capaz de viver sem conflito. Conflito interno e conflito externo. Sem o caos interno causado pelo furacão mental e emocional que assola o momento presente, destruindo a potencialidade e a abundância presente no aqui e no agora. Então isso é ser espiritual. É você saber viver o seu hoje em paz, mesmo que hoje você ainda não está no lugar que você gostaria. E é esse estado de espírito e de paz interior que te proporciona uma vida próspera. Você não precisa ser a pessoa mais bem-sucedida. Lógico, você é um sonhador. Porque o próspero, o triunfador, nem sei se existe essa palavra, a pessoa que quer triunfar, ele está em constante busca do crescimento, da evolução. Mas a jornada é muito boa para ele. A jornada, ela é geradora de felicidade. Ele aproveita cada momento. E essa confusão mental, essa angústia, essa depressão, essa escassez, essa falta de propósito, ela não deixa a gente aproveitar a jornada. E é aí quando a gente falha na busca da prosperidade. Nós temos que viver o presente, viver o agora, aproveitar e sermos prósperos. Não é ter prosperidade, é ser próspero. Antes de você ter, você precisa ser. E viver sem conflito, sem esse conflito interno, é viver a liberdade de ser um ser humano íntegro, coerente e equilibrado internamente. E o equilíbrio dessas forças interiores é a fonte do seu poder pessoal e da sua prosperidade. Por isso, você tem que buscar o seu autoconhecimento. Você tem que buscar a sua felicidade, o seu amor próprio. Somente tendo esse entendimento de você, essa coerência, essa harmonia entre os dois mundos, você será verdadeiramente feliz e pleno e próspero. E o conselho que eu posso deixar aqui para você, que assistiu o vídeo até aqui, porque esse conselho é valioso, eu quero que você vá viver a abundância. Vai viver a sua vida de verdade. Vai ser quem você quer ser, de corpo, mente, espírito, alma, em equilíbrio. Vai ser feliz. Se você gostou do conteúdo,
deixa o seu like, inscreva-se no meu canal. Eu vou trazer aqui para vocês muito conteúdo riquíssimo para mudança de mentalidade e para que você consiga acessar essa chave que ainda você não conseguiu virar para mudar de vida.